Nos abra a mente, Senhor, nesse momento, para que nós possamos mesmo compreender tudo aquilo que o Senhor vai falar hoje. O Senhor, Deus, possa tirar toda a distração do nosso meio. O Senhor possa derramar por terra todo o impedimento, Senhor. E nos deixa, Senhor, livre na presença do Espírito Santo para compreender mesmo todas as palavras que o Senhor tem a colocar em nossa mente e em nosso coração, para que nós possamos nos manter firmes na Tua presença, Deus, louvando e glorificando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Prazer estar aqui com os irmãos, né? Eu sei que Jeremias tem promovido aí alguns encontros e me convidou também, eu honrado aí. Só tem um problema, eu não sou um bom pregador. Na verdade, eu não sou um pregador, né? Então, eu vou só compartilhar aqui o que Deus está gerando no nosso coração, né? Para a gente estar meditando junto, relembrando das mesmas coisas que vocês estão ouvindo aí desde sempre. Então, como diz na palavra, importa repetir as mesmas coisas, né? Eu queria lembrar, assim, do Romanos 12:5, que fala: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu queria falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho sobre a importância da gente não errar o alvo em relação ao que Deus tem nos chamado para viver, para ser, e a expressão nossa como discípulo e a expressão nossa como igreja. E, nesse sentido, o Jeremias falando assim, né, da leitura da palavra, de meditar na palavra, que constantemente a gente enxerga algo nos mesmos textos, algo diferente, quando a gente passa outras vezes pelo mesmo lugar e a gente descobre coisas novas, né? Porque o Espírito Santo vai descortinando, vai fazendo coisas novas a cada relação que a gente tem, a cada degrau que a gente sobe no relacionamento com o Senhor, nas coisas que temos vencido, nas batalhas, nas lutas, em todas essas coisas, o Espírito Santo faz cooperar para que a gente consiga ter realmente uma visão mais ampla, né, sobre a vontade de Deus e como aplicar a sua palavra. Então, muito mais do que conhecer a palavra, no sentido geral, né, aplicar a palavra é o nosso dia a dia, a nossa grande tarefa, porque queremos, de fato, expressar essa verdade, queremos poder enxergar sempre com o ponto de vista do Senhor, com o olhar de Deus, tudo aquilo que nos cerca, as circunstâncias, a situação, o nosso coração, né? Quem diz que está bom é o Senhor. Então, essa exposição que a gente se propõe a ter diante do Senhor, diante do seu Espírito, diante da sua palavra, vai nos moldando, vai nos revelando aquilo que precisamos tratar, que precisamos crescer, e também aquilo que podemos contribuir na vida dos irmãos. E essa é a rotina, essa é a vida normal da igreja. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Coisas que muitas vezes podem se acomodar no nosso coração e no nosso pensamento, mas que, se a gente for investigar na palavra, checar, comparar, conferir na palavra, a gente pode enxergar algo diferente. Então, que a gente nunca se acomode com as coisas que vão acontecendo no dia a dia, que vão virando muitas vezes uma certa tradição e podem nos afastar um pouquinho da verdade. E, com o tempo, um pouquinho pode nos levar a um lugar muito distante da verdade. E
tem não façam isso em casa, mas tem uma experiênciazinha que você pega um sapo e coloca na água da temperatura ambiente. E você liga um fogo e a água vai esquentando bem devagarzinho, e o sapo não tem nenhuma reação. Ele tem uma reação com a temperatura daquele momento. Ele não percebe a variação. E aí o sapo morre porque ele não reage. Com o tempo vai esquentando a água, vai fervendo, ele morre lá, porque ele não percebe que as coisas estão mudando. Né? E isso é muito usado e eu queria também lembrar desse aspecto, né? Que quando a gente não busca essa conferência na palavra, muitas vezes a gente pode parar de perceber certas coisas, né? O nosso cérebro estava vendo uma reportagem do pessoal que teve experiências traumáticas lá no 11 de setembro das Torres Gêmeas. Então, eles entrevistaram muitas pessoas, tipo, fizeram um projeto, entrevistaram umas 1.000 pessoas, mais ou menos, e selecionaram várias delas, assim, para eles contarem como é que foi, e a pessoa colocava bastante detalhe de como foi aquele 11 de setembro de 2001, lá que teve a queda das Torres Gêmeas, né? Depois, quando foram tentar fazer um trabalho para averiguar sobre a memória das pessoas, e chegou à conclusão que todas elas acrescentaram ou retiraram fatos, eventos, inventaram, enfim, não conseguiram ser fiéis na transmissão dos acontecimentos daquela época. Porque a nossa memória prega muitas peças em nós, né? E com o tempo ela mistura fatos, ela faz uns resumos ou faz uns acréscimos. E isso também pode acontecer com a nossa vida com o Senhor, né? Com a nossa relação com as pessoas, com esse mundo tão cheio de informação, inclusive informação religiosa, informação de áudio, de vídeo, de testemunhos e tantas outras coisas que estão ao nosso redor, que a gente acaba consumindo. E, com o tempo, essas coisas podem se atrapalhar a gente a enxergar, de fato, o que é que o Senhor tem para nós em termos da sua verdade, do seu propósito para a nossa vida. E certamente não precisamos ter medo ou proibições de ter contato com outras situações aí de pregações e relacionamentos com pessoas que congregam em denominações ou coisas assim. Mas devemos sempre conferir na palavra. Devemos sempre buscar o Senhor, o que é mesmo que Ele tem para nos falar. E nesse aspecto, eu estava relembrando algumas coisas que podem, com o tempo, né, ficar um pouquinho desapercebidas. Então, por exemplo, eu tenho... muitas vezes a gente vê anjos. Aí, quando a gente fala de anjos, talvez nas conversas, é um assunto que talvez a gente não pesquise, não estude, beleza, vai ficando, mas vem uma imagenzinha, muitas vezes, daquele menino de olho azul encaracolado de asinha, ou do demônio que aparece com tridente, chifre e não sei o quê. Isso não é uma realidade bíblica. Anjos são seres espirituais, né? E não tem uma diferenciação no formato, porque o formato ele apenas é quando se materializa o anjo em forma de coisas da natureza, seja um homem, seja algum outro ser, muitas vezes estranho aos nossos olhos, né? E então a imagem de anjo, nem todo anjo tem asa, né? Porque o anjo pode vir à Terra e estar como um homem, ser confundido com uma pessoa. O próprio Satanás, ele tem essas coisinhas de vez em quando aí. Mas a gente fica com aquela imagem do tridente, do vermelho, né? E isso faz
a cultura, a tradição, faz com que daqui a pouco a gente não se lembre mesmo da verdade. Então, claro, vamos sempre comparar essas realidades que nos cercam com a palavra para a gente não se confundir, para a gente não daqui a pouco se desviar, né, aos pouquinhos ali do conceito bíblico, e daqui a pouco a gente transmite algo diferente. E por que é importante a gente ter todo esse critério, né? Então, 2 Timóteo 2, ele fala assim, o que você de mim aprendeu através de muitas testemunhas, Paulo falando para Timóteo, transmite isso a homens fiéis e idôneos que possam transmitir, ensinar a outros. Então, Paulo falou com Timóteo, e o que ele esperava de Timóteo? Observa bem, pratica bem, aplica bem e ensina do jeito que você recebeu. Para alguns homens. E o que esses homens devem ter de valorosos? Fiéis e idôneos. Eles devem também aplicar bem, transmitir da maneira que receberam, para poder passar para frente. Esse passar para frente, ele exige de nós uma fidelidade, né? Exige de nós que a gente reproduza conforme o que recebemos. Porque, com o tempo, podemos gerar um povo que pode estar longe disso. Quando a gente pensa um pouco em denominações, por exemplo, várias delas começaram muito bem. Quando você vê testemunho de alguém que iniciou algum grupo hoje denominacional, por exemplo, né? As mesmas coisas quando você pensa em, por exemplo, no luterano e Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, vários grupos se levantaram na história, assim, e com coisas tremendas de Deus. Aí pega aquilo, cristaliza e não continua observando a palavra. Então, os luteranos são uma referência assim de rompimento com uma religiosidade pesada e muito má que estava acontecendo já ali naquele século lá, né? E foi bênção tudo que eles puderam trazer. Só que aí o que aconteceu? Depois do luterano apareceram um grupo chamado Anabatista, que ele pensava um pouco diferente. Ele entendia que não se poderia ter batismo infantil, batismo de crianças. E o luterano entendia que podia. Então, esses anabatistas, eles tentaram trazer essa questão, né, do batismo infantil como algo que não era compatível com a palavra, e houve uma perseguição grande que, inclusive, teve morte. Muitas pessoas foram assassinadas por conta disso, por luteranos, né? Então, assim, a importância da gente, e a gente percebe isso em muitas outras situações, a importância da gente estar apegado à palavra, da gente conferir com a palavra, da gente aplicar a palavra, para que a gente não se perca, para que a gente não se confunda, né? Tem uma coisa também que eu acho interessante pensar, que a gente, de vez em quando, aqui acontece um milagre e alguém casa, né? Porque os meninos aqui estão com dificuldade de casar, aí de vez em quando acontece. E aí a gente vai conversar um pouquinho, quando vai ver o que o pessoal entende que é casamento. Aí eles começam a conversar com várias pessoas, falam, não, mas casamento, se não tiver isso, não é casamento. Se não tiver aquilo, não é casamento. Existe na nossa cabeça uma figura de que tem alguém celebrando, vai ter lá as pessoas entrando, muitas vezes vão ter lá umas 30 pessoas entrando, que agora entra a criança, agora entra o vovô, agora entra o da flor, agora entra o do anel, agora... E entre os padrinhos é um negócio interminável, né? Aquele negócio... se não tiver isso, não foi casamento. E se não tiver tal roupa, não foi casamento.
isso não é bíblico. Isso não tem nada na Bíblia sobre isso. Na verdade, é só uma cerimônia cultural, tradição, que quando a gente, por exemplo, conversa com alguns irmãos, igual o Capote, que é um irmão, líder da igreja entre o povo chamado Xicrim, que fica no sul do Pará, né? Ele congregado a gente, vinculado a gente, ao Vins. Não é assim que funciona, né? Não tem essa cerimônia, não tem esse tanto de coisa. Então é uma questão cultural, mas muitas vezes a gente transforma isso em algo, cristaliza isso. E se alguém faz diferente disso, a gente acha muito esquisito, né? Lá, o Capote, por exemplo, você tem uma ideia, a filha dele, alguns filhos, ele casaram com 13, 14, 15 anos. Porque para eles, adolescência não é um período que existe na vida da pessoa. Isso é um conceito cultural que nós aqui temos há muitos anos e já está até ultrapassado, que agora já tem a adultocência, né? Então, o adolescente era o cara que ia até os 18, 19 anos. Agora, o adultocente é o cara que vai até os 30, 35, continua em casa, morando com os pais e vivendo como se ele fosse um adolescente. Isso é totalmente cultural, né? Mas não é assim que a Bíblia espera que a gente oriente, forme, conviva e trabalhe com os filhos, com os irmãos, né? Então, a gente precisa separar coisas que são culturais, coisas que são tradição, e entender claramente o que é mesmo que o Senhor espera de nós, né? Então, como igreja, eu queria trazer essa reflexão de que o que é igreja, né? A gente sabe bastante coisa que são as pessoas, mas são as pessoas que se entregaram a Deus para servi-lo e obedecer em tudo. Aquelas que estão crucificadas com Cristo, como tem Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, agora quem vive é Cristo. Então, essas pessoas são a igreja. A igreja não é um lugar, a igreja não é um ambiente onde alguém levantou a mão, aceitou Jesus e está tudo bem. Não, a igreja é onde alguém arrependeu porque entendeu que estava inimigo de Deus e resolveu se tornar escravo do Senhor, servo do Senhor, para que o Senhor governasse a vida dele. Beleza, então, quando você tem esse tipo de pessoa convertida, chamada de discípulo, esta pessoa, junto com as outras pessoas que tiveram essa mesma experiência de mudar a vida, de transformar sua vida, abandonar sua independência, quando elas se juntam, isso é a igreja. Então, qual é o critério? Que existam discípulos. Porque senão você pode ter um negócio diferente, uma religião, um grupo, que tem várias pessoas, alguns são convertidos, outros não, e aí pode começar a confundir, pode começar a misturar. Então, igrejas são pessoas, discípulos, que se juntam para andar junto. E essas pessoas, a palavra também, 1 Pedro 2:9, lembrando os irmãos, né, chama essas pessoas de sacerdote, ou de profetas, ou de ministros, ou de consagrados, ou de ungidos, ou de cristãos, tanto faz, mas é a mesma pessoa. Não existe uma separação entre os ministros, os sacerdotes e o discípulo médio. Não, não, isso era coisa do Velho Testamento, isso no Novo não tem, não. Então, essa é a igreja. E esses irmãos, eles têm a característica de que eles andam vinculados. Eles andam debaixo da autoridade, eles estão numa localidade também, então tem uma realidade da igreja, que é a realidade que estamos, assim, todos nós que convertemos, pertencemos a essa igreja noiva que vai encontrar com Cristo, mas existe uma realidade local. Em cada cidade, esses discípulos congregam. Congregar significa pertencer, não tem nada a ver com reunião, significa fazer parte da vida um do outro. Então, congregar não é ir para algum encontro, congregar é muito mais do que isso. Também ir para um encontro é congregar, mas não é isso só. É fazer parte da vida um do outro. E
isso também é o que a palavra nos ensina que é a igreja numa cidade, numa localidade. E nesse aspecto, né, não existe uma igreja mãe, nesse sentido de governo. Quem governa a igreja são os presbíteros que são levantados naquela cidade para supervisionar os irmãos. Né? E o que é outra característica da igreja? Que a igreja não investe em coisas. Não estamos buscando ter uma boa estrutura e fazer o nosso nome conhecido. Sei lá, Babel, né, que fazia isso aí. Nós não. Nós investimos nas pessoas e as pessoas servem umas às outras com as suas coisas. Né? Então, isso é a igreja, é isso que nós queremos viver, isso que nós vemos no Novo Testamento, a orientação para viver. E ela é formada também, lembrando Colossenses 2,19, né? Ela é formada por discípulos que estão vinculados nas juntas e ligamentos, pessoas que estão subordinadas no sentido de ajuda, no sentido de formação, de cuidado a outras pessoas. Então, não existe a figura, não deve existir, não é que não existe, não deve existir a figura de um irmão que edifica todo mundo. É a figura de o 2 Timóteo 2, né? E Paulo edificou Timóteo, que edificou outros irmãos, que iam edificar outros irmãos. Então, essas são as juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Relacionamento. É assim que funciona, assim que deve funcionar, assim que a gente deve observar como a igreja que o Senhor quer expressar a sua vida ao mundo. Essa igreja, através de juntas e ligamentos, de relacionamentos e de convivência. Né? Então, por isso a igreja tem questão de corpo, juntas e ligamentos, mas também é família, que existe essa convivência, essa entrega, essa intimidade entre as pessoas. Só que a gente tem que saber quem é que cuida da gente. Então, em Efésios também fala que o corpo bem vinculado. O bem vinculado é quando eu sei quem cuida de mim, tem alguém que o Senhor está capacitando para poder me ajudar. Então, como é importante a gente ter alguém específico, responsável por orar por minha vida, acompanhar minha vida, me ajudar nos desafios que eu tenho. Então, isso faz parte importantíssima da vida da igreja. Senão a gente acaba, em vez de ser um corpo que tem coisas bem vinculadas, a gente pode ser apenas uma mala cheia de membro, um saco cheio de membro. Isso não é um corpo. Por mais que tenham todos os membros lá dentro, se eles não estiverem bem vinculados, a expressão dele não vai ser de um corpo, vai ser de uma coisa muito ruim, né? De uma sacola de membros. E para trabalhar isso, né, o Senhor também colocou no Novo Testamento esse modelo de um governo para a igreja, que são os irmãos que são levantados para ajudar a conduzir todos os discípulos, que seriam os presbíteros, os diáconos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois eu vou explicar por que eu estou falando tudo isso. Mas, enfim, igreja é isso. Estamos relembrando como a igreja nós devemos observar e viver assim, né? Muitas vezes podemos ter circunstâncias específicas que não estejam permitindo, de repente, você está morando numa cidade, está sozinho, não tem essa estrutura, nesse sentido que eu estou falando, né? E beleza, mas nós não podemos esquecer que é isso que o Senhor espera que a gente venha a viver, né? Bem, além disso, o que o Senhor espera é que todo povo, desde o Velho Testamento, que todo povo fosse um representante dele. Um povo de pessoas que têm seu caráter transformado pela conversão e pela palavra e pelo Espírito Santo e pela ação das juntas e ligamentos, pela ação dos irmãos ajudando a cada um de nós a podermos ser trabalhados, né? E
que também estão empenhados em edificar e frutificar. Com o tempo, aquela panela que vai esquentando, a gente acostuma tanto a receber e, de repente, tem alguns irmãos que se dedicam bastante e buscam na palavra e têm testemunho e vão e nos edificam, e a gente acostuma a receber a comidinha na boca, né? Mas o Senhor espera que cada discípulo edifique, frutifique. Então, eu não sei se aí nos lugares de vocês tem, mas aqui em Brasília tem os irmãos chamam irmãos 6 horas, né? Que quando a gente está junto, ele só pede oração. Irmão, 6 horas por mim e tal. Aí, aqui tem. E não tem problema. Tem espaço para o irmão 6 horas e tranquilo. E tem gente que fala que a igreja é um hospital. Não é um hospital, não, mas tem hospital. Tem hospital, a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja não é, mas a igreja tem. Né? E qual é a ideia? A ideia é que a gente possa usufruir dessas questões, porque tem hospital, tem remédio, tem bálsamo, tem uma série de coisas, tem cuidado, mas isso é para que a gente rapidamente saia desse estado para voltar à produção, para voltar para a edificação, para voltar para a frutificação. Então, é rapidinho, a gente vai para o hospital, cura e vai logo continuar trabalhando, porque é isso que o Senhor chamou a cada um de nós. Chamou a gente para ser um discípulo. Se a gente, então, entende que nós não fomos chamados para ser religiosos, mas chamados para ser discípulos, nós temos que produzir. Nós temos que sair, aí quando tiver os encontros, quando você abrir a boca, pode ser uma vezinha ou outra, não tem problema. Você falar que está difícil lá no meu emprego, lá em casa os meninos estão dando trabalho. Beleza, mas não pode ser o seu estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser, bem, eu preciso superar essas coisas difíceis para manifestar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você for pensar na vida do Jeremias, de outros irmãos assim que estão mais à frente, que se apresentam, esse irmão tem que, muitas vezes, muita preocupação com o rebanho, e de estudar, de buscar experiência, buscar servir e tudo mais. E é muito importante a gente observar tudo isso que eles fazem. Mas guarda aí que eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Eu só queria abrir um parêntese que sobre essa questão do presbítero, né, que a gente está falando, e aí até o Jeremias também, é que o presbítero, a palavra chama também de bispo, isso chama-se ofício, né? Um ofício é uma tarefa, é uma responsabilidade que alguém recebe junto com uma autoridade para atuar na igreja local, na igreja da cidade. Então, a prática e o ensino e o exemplo, a referência do Novo Testamento é que em cada cidade se constituíssem presbíteros, irmãos que vão ter esse ofício, né, essa responsabilidade e autoridade de atuar na igreja local, de ajudar a igreja local. Alguns dizem que o presbítero é o profeta do Antigo Testamento. Não é. 1 Pedro 2,9 deixa bem claro que todo discípulo é boca de Deus. Todo discípulo é profeta. Todo discípulo é sacerdote. Não é governo, mas é boca de Deus. Presbítero não é um dom, é um ofício. Dons é aquilo que o Senhor capacitou, distribuiu para o serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, na igreja local, todo irmão recebeu um dom ou está desenvolvendo algum dom e é exortado para isso, para desenvolver e buscar os melhores dons, né? E a gente vai servir com este dom também que a gente recebeu, além da expressão normal de ser um discípulo, né? E um dos dons que existe é o de pastor. Ele é uma função e ele também é um dom, né? E é dado aos irmãos pastores, mestre, dom de governo, dom de presidir, é dado à igreja.
E essas pessoas, muitas vezes, não são presbíteros. Elas não estão no ofício de governo da igreja, mesmo tendo dom, por exemplo, de presidir. O dom de presidir, muitas vezes, é uma graça que o Senhor derramou, uma capacitação sobrenatural que o irmão tem para ter uma visão, uma administração, para avaliar orientações em várias áreas da vida, inclusive espiritual, e muitas vezes também a área social, funcional, né? Organizacional. É algo de Deus, é um dom. E não quer dizer que a pessoa que tem aquele dom ela vai se tornar um presbítero. Presbítero é uma outra coisa. Né? São pessoas que são colocadas como responsáveis para ajudar a supervisionar a igreja na localidade, na cidade. Então, melhor será que a gente entenda que existem os presbíteros e a gente não precise chamar ele de pastores. A gente está acostumado, né? Vai ser muito difícil isso mudar. Mas a realidade é que pastor é um dom. Nem e presbítero é o ofício. Nem todo irmão que pastoreia é presbítero. E muitas vezes a gente coloca como sinônimo. Então é aquele negócio, a gente observar bem a palavra, né? Quantas vezes você vê no Novo Testamento associando presbíteros a pastores? Só uma vezinha, né? E não necessariamente os presbíteros. Está falando de dons e você coloca assim, como os pastores, porque é uma das coisas que o presbítero faz é pastorear. Mas um discipulador também pastoreia. Um pai, uma mãe também pastoreia. Então, existem muitos pastores na igreja, deve existir muitos pastores na igreja, mas não existem poucos presbíteros da igreja, né? Então, não seria a melhor colocação chamar os presbíteros de pastores, porque limita a função, porque não é só isso que o presbítero faz, né? Ele faz outras funções além de pastorear. Então, é só essa observação para a gente ficar ligado, né? Muitas vezes a gente acostuma, a tradição nos leva a ser direto, sim. Uma vez me perguntaram qual era o meu ministério, né? E eu também queria aclarar, a palavra ministério, ela apenas significa serviço. Ela não é nenhuma honraria e nem um projeto, um empreendimento grandioso, não é. Na Bíblia, você vê que é ministério no Novo Testamento é apenas serviço. E ministro é um servo. Não tem essa conotação de honraria, de coisa grandiosa. Aí me perguntaram, qual é o seu ministério? Aí eu respondi, eu trabalho num tribunal, Superior Tribunal de Justiça, aqui em Brasília. Aí eu respondi, na época, foi o que me ocorreu. Eu falei, olha, eu não sei, talvez um dos dois, né? Ministério da Justiça, porque eu trabalho no tribunal, ou Ministério do Transporte, que eu dou muito carona para os irmãos. Então, aí já, né, colocando para os irmãos o meu ministério. Mas, de fato, tem hora que a gente coloca situações que são fruto de uma tradição ou de uma convivência com religião e com o mundo evangélico, mas não é o que está na Bíblia, né? E é isso que eu queria destacar nesse sentido, né? Então, o presbítero, que certamente é uma autoridade na igreja, é alguém que devemos honrar, sem dúvida, a palavra nos orienta a isso. É alguém que nós devemos ter uma estima, devemos ser leves, não ser pesados, para que o trabalho que se faz, esses líderes, né, fazem, eles não façam com tristeza, mas com alegria, né? Então, existem várias exortações nesse sentido. Mas o líder não é o cara que se veste melhor, nem tem o presbítero, não é o cara que celebra casamento. Não é o cara que faz os batismos, que expulsa os demônios, que quando tem um aniversário é sempre ele chamado para orar. Não. Isso aí é uma tradição que muitas vezes vai entrando na vida normal, que não deveria. E a gente, daqui a pouco, chama o irmão,
porque tem um demônio, chama o irmão, sempre chama o irmão, porque tem que celebrar um casamento, mas não está na Bíblia isso, não é verdade? Então, como é importante a gente entender que somos chamados todos para ser sacerdote. Isso vai sempre nos ajudar a gente não cair no erro que caiu lá o povo quando chegou e nas tábuas da lei falou, Deus queria que todo o povo fosse profeta, em Números fala sobre isso, mas o povo, não, está meio assustador aquele monte, vai lá, Moisés, resolve para nós. E chegou um tempo também que Deus, querendo todo esse povo profeta, ele governava diretamente através dos seus profetas, desejando que todo o povo fosse profeta. Mas o povo olhou para o ambiente ao redor e falou assim, poxa, todas as nações têm um rei. A gente queria um rei, não queria profeta, não. E Deus deu também. Deus deixou Moisés, Deus deu um rei, mas não é o que Deus queria. Então, nosso coração como discípulo, isso é que faz a diferença na igreja. Nosso coração como discípulo não é insistir para que Deus faça aquilo que a gente acha que é legal, ou a nossa grande ideia, ou a nossa grande necessidade. Nosso objetivo é agradar a Deus e tentar perceber qual é a necessidade que o Senhor quer que eu ajude. Então, não estou aqui, e essa foi o nosso chamamento, para a gente conseguir coisas de Deus. Eu estou aqui para servir o Senhor. E Ele vai cuidar das minhas coisas. E Ele vai me fazer do jeito que Ele quiser comigo, né? Então, o presbítero, muitas vezes, é colocado num patamar que é o cara que está disponível 24 horas, é o cara que mais trabalha, que mais ora, que mais conhece a Bíblia. Isso é um engano. Toda a igreja tem que estar disponível 24 horas, que ora bastante, se dedica bastante, se preocupa bastante, vai ter um encontro, eu quero ter algo para dividir, para edificar, para compartilhar, eu quero ter uma palavra, eu quero ter um testemunho, eu vou priorizar o tempo com a igreja, não é responsabilidade só de um ou de outro, é responsabilidade do sacerdote, do profeta, do discípulo, e assim nós precisamos expulsar qualquer tentação da gente virar uma denominação, da gente virar uma religião. Quando a gente lê Tito e Timóteo, a gente vê um lugar assim escrito, que não está na Bíblia, mas está escrito na Bíblia, qualificações dos presbíteros e diáconos. Aquilo não faz parte da Bíblia, né? Aquele subtítulo. Aquilo foi colocado pelo tradutor lá, da João Ferreira de Almeida, ou qualquer outro que se use. Mas não diz que aquilo é só para o presbítero. E esse é um engano que a gente também pode ter. Quando a gente olha lá, o presbítero deve ser assim, o diácono deve ser assim, marido são a sua mulher, né? Fala que o presbítero não deve ser dado ao vinho, mas não fala que o vinho dado ao presbítero. Então não tem problema, né? Pode tomar um vinhozinho, viu, gente? Porque o não dado, mas dado a você não tem problema. Então, e aí qual é o engano? A gente achar que, bem, isso aqui é que o presbítero tem que ser. Engano. Isso aqui é o que o discípulo tem que ser. Lê de novo Tito, Timóteo e vê lá o que está escrito e fala, poxa, eu tenho que alcançar isso aqui. E sabe o que Deus vai fazer? Dentre todos os que alcançaram aquilo ali, ele vai separar alguns para presbítero, para diácono. É isso que Deus faz. Não existe um concurso público para ver quem são os melhores, e aqueles melhores, então, vão ser os eleitos para o ofício da igreja. Negativo. Mas a gente é muito tentado a descansar nisso aí. E a gente olha para esses textos e já quer, poxa, ó, o presbítero tal não está nessa vibe aqui, não está rolando esse negócio aqui. Opa, você está enxergando? Então você vai ajudar. Você é um sacerdote, você é um profeta, você vai ajudar. O irmão não é uma competição.
né? Eu estou falando isso por quê? Porque, como eu falei, vários irmãos, por exemplo, a Igreja de Cristo, que é uma denominação, né? Eu conheço, foi um local que perto, foi até onde eu celebrei, não, onde fiz a cerimônia do meu casamento, agora em 88, que eu casei. E lá foi muito legal. Aí eu fui conhecer, assim, os irmãos me trataram bem, me cederam o espaço, eu fui lá e pude casar nessa época. Aí fui procurar saber, eles não queriam usar nome. Eles entenderam que igreja tem nome, mas não tem, na verdade, sobrenome, né? Então, quando fala qual igreja é? Igreja. O sobrenome de Cristo, Assembleia ou qualquer outra coisa, não tem sobrenome, é só igreja mesmo. E eles começaram com isso. Aí, para responder que não tinha um nome, como luterana ou qualquer outra assim, né? Ele falou, não, é a Igreja de Cristo, com essa compreensão de que não tinha um sobrenome. Só que aí, daqui a pouco, com o tempo, de transmitir para um, para outro, para um, para outro, não foi fiel e aconteceu virando uma grande estrutura, hoje é uma denominação, né? E o que é denominação? É dividir por nomes. E qual a ideia da igreja? É juntar no nome. Então, nós não queremos dividir, nós queremos unir. E se a gente não toma cuidado, com o passar dos anos, a gente se perde. Como vários começaram bem e hoje são uma estrutura poderosa. E eu não estou querendo falar mal de denominação de jeito nenhum, eu só estou querendo enfatizar o que o Senhor tem para nós observarmos, vivermos, qual é o modelo que ele tem para nós. E se tem irmãos por aí que vivem numa estrutura denominacional e tudo mais, e está ótimo, é o que Deus tem para ele, nós não vamos nem perturbar eles, deixa ele lá. Nós vamos proclamar o evangelho para o incrédulo, né? O irmão lá que está na denominação está tranquilo, deixa ele lá quietinho, ele é um discípulo, ótimo. E só nós não queremos imitar eles. Nós não queremos copiar coisas que nos desviem do referencial. Qual é o referencial? É o que Jesus fez e mandou fazer, os que discípulos fizeram e mandaram fazer. Então, nesse aspecto, é que a gente precisa observar, porque a denominação ela acaba trazendo um conjunto adicional de ordenanças, um sistema, uma estrutura, um patrimônio, uma marca. Em vários lugares, as pessoas não falam mais quando eu converti a Cristo. É quando eu vim para tal lugar. Então, assim, a marca, então tem um investimento na marca, tem marketing, tem dinheiro colocado ali, estrutura, móveis, e vamos oferecer aqui tudo do bom e do melhor para os nossos visitantes. E ela não é composta só de discípulos. Ela permite congregar apenas quem levantou a mão, não é quem arrependeu. Você levantou a mão, aceitou Jesus. A pessoa nem sabe o que é arrependimento. Aceitar Jesus é uma coisa que muitas vezes ficou na mente, mas não é na palavra. Ela não tem da palavra. Ela tem a arrepender, né? E se entregar ao Senhor. E muitas vezes o cara levantou a mão porque ele não entendeu a pergunta e levantou a mão assim, o cara pensou, pronto, converteu. Aí, poxa, o cara só estava com a dúvida. E aí nem sempre tem discípulos lá, né? Isso é ruim. Claro, no nosso meio também, muitas vezes, pode ser que alguns irmãos batizaram e não converteram o coração, batizaram por emoção, por euforia, por pressão, que caiu na piscina e o pessoal achou que... Mas tem também. Mas nós não podemos nos enganar do que é necessário para se tornar um discípulo. Né? E lá, então, nem todos são sacerdotes, só alguns são sacerdotes, o resto é o rebanhão. Né? Tem alguns poucos consagrados e ungidos, o resto são os leigos, as pessoas que estão ali só para comer. Isso não é igreja. Então, essas coisas nós não queremos ter no nosso meio, nós não queremos deixar isso
misturar com a nossa vida como igreja, como discípulo, né? Então, existem hierarquias, convenções, conselhos, estruturas de poder. Tinha um primo meu que ele era presbítero de uma denominação e teve aqui uma eleição para ver quem ia ser o presidente aqui em Brasília. Eles são grandes, porque eles reuniram aqui, perto, aqui em Brasília, 10 mil presbíteros para fazer essa eleição. Eu imagino quantas pessoas não deve ter, né? E glória a Deus, né? Converteu muita gente. Mas sabe como é que era a eleição? Tinha mais de uma centena de presbíteros. Vou usar o presbítero para não ficar repetindo pastor, porque a gente quer usar presbítero, né? Armados com revólver. E suborno, dinheiro rolando, porque o salário do presidente era uns 150 mil por mês. Então, tinha toda uma estrutura que ele levava em participação, em propaganda, em rádio e televisão. Uma coisa medonha, uma coisa medonha. A estrutura vai crescendo, né? E o poder vai crescendo. E eu queria até fazer só uma colocação em relação às eleições, que eu sei que existe um envolvimento, né? Pensa bem como Jesus encarou as eleições naquela época, né? Sabe o que Jesus mais combateu? Não foi os governantes, foram os religiosos da época. Então, muitas vezes a gente pode se confundir, né? Como eu estou alertando desde o começo, quando a gente acha que o grande negócio vai ser uma sociedade cristã. E aí nós vamos encher de gente cristã, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, o negócio vai piorar. Não quer dizer que a gente não tem um papel como cidadão, como homens de Deus, mulheres de Deus que amam a justiça e não se conformam com a injustiça. Claro, temos que manifestar, só não podemos ter expectativa que Jesus não teve. Ele não teve a expectativa de mudar o país. Ele mandou a gente orar pelo país e mandou a gente transformar o país com a nossa vida, né? Transformar a nação com a nossa vida. Então, para a gente não se perder também, né? Então, eu queria, na verdade, lembrar desses detalhes, de que o Senhor chamou cada um a ter um compromisso, a cada um de nós a poder se sentir responsável quando tiver um encontro. Vamos fazer uma reunião de oração. Eu tenho que me comprometer com isso. Nós estamos querendo fazer um encontro de fazer assim, fazer assado. Eu preciso ter um compromisso com isso. Eu preciso priorizar as coisas da igreja. Não é o Jeremias ou um presbítero, é o sacerdote, é o discípulo. Precisa se empenhar. Então, de repente, assim, surge um aniversário, eu já desmarco tudo. Surge uma comemoração, eu já não priorizo. Mas se eu fosse um líder, eu priorizaria. Então, eu preciso de um título para funcionar? De jeito nenhum, né? Misericórdia. Então, eu quero sempre, assim, poder não trazer nenhuma condenação, nem conheço a vida dos irmãos, estou apenas dividindo o coração aqui do que o Senhor tem falado conosco sobre isso. Que nós todos temos sido chamados para ser um povo virtuoso, cujas virtudes são aquelas daquele que nos chamou das trevas, que nós devemos expressar com muita fidelidade, para que não haja essa confusão, para que as pessoas possam entender. Muitas pessoas não querem, dizem que não querem saber de Deus, não é porque elas realmente não querem saber, é porque estão apresentando um Deus para ela que realmente não dá vontade de querer ter. E nós precisamos expressar bem esse Jesus para que as pessoas que estão hoje
não querendo saber de conversar sobre isso, possam olhar nossa vida e desejar alguma coisa, porque o Jesus que muita gente tem falado aí realmente não é atraente. Ou é alguém que não fala do reino, fala de vem para Jesus e você vai ter muitos benefícios nesta terra. Né? Então a pessoa não está de olho em Jesus, mas só na sacolinha de bênçãos que ele pode dar para a gente. Então nossa responsabilidade é enorme transmitir com fidelidade este evangelho. Tomar cuidado com as misturas, tomar cuidado com as tradições, tomar cuidado com coisas que vão entrando e daqui a pouco parece que estão na Bíblia e não estão, não estão, né? O pessoal chama isso de fake news. Mas era isso que eu queria poder compartilhar com os irmãos aí, que o Senhor nos dê graça para que a gente persiga sempre esse estilo de vida, que a gente fuja da tentação de botar outro para fazer o que Deus espera de nós. Amém, amados? É isso que eu queria compartilhar, então. Glória a Deus. Obrigado, Vanderlei. Tremenda essa colocação. Eu gostei muito, porque eu tenho batido muito nisso. E realmente, sim, eu creio nisso também, né? A igreja, ela é uma só. Inclusive, tem 2 textos aqui que você citou aí, que devia estar junto. Colossenses 1:13, né? Ele nos libertou do império das trevas. E 1 Pedro 2:9. Ele nos libertou para quê? Para nós sermos raça eleita, sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou, né? Para a maravilhosa luz. Esses textos tinham que estar colados, né? Então, é a nossa função. De todos nós. Glória a Deus, tremenda. Amados, alguém quiser fazer uma colocação aí, fica à vontade, aproveita, que não é sempre que a gente tem um presbítero de Brasília para nos trazer uma palavra tremenda dessa. Guilherme, pode falar alguma coisa aí? Claro, você deve. Vanderlei, é um prazer, hein? Uma coisa que ele falou aí, que tem tudo a ver sobre o negócio de frutos, né? Tirar frutos. Eu estou 17 anos que eu conheci o Senhor e não quero mais largar mais, não quero abraçar Ele mais. E eu trabalhei 31 anos e 11 meses na polícia, aqui do Espírito Santo. Me convidaram, trabalhei depois, fiquei 3 anos curtindo minha reserva, fui para o Chile, Deus se derramou lá com força no Chile, fui de carro para o Brasil, eu, o Aval e o Bruno e o Léo, e Vanderlei, eu tive na volta, no vez de eu vir para cá, passei para o Brasil aí, o fogo desceu aí. Mas vou contar aí a geração dos frutos aí, e está acontecendo, Vanderlei e Jeremias, eu estou vendo aí no meu serviço no quartel, tem por esses dias. E foi até engraçado o que aconteceu lá no quartel, lá que eu mexo com mecânico e no guincho lá, estou na mecânica e no guincho lá, na polícia militar lá, me convidaram. Aí, ontem, um tempo atrás, eu estava em Brasília aí, cara, uma reunião aí na casa de Lorival aí, você conhece, né, Vanderlei? Lorival aí. Aí, rapaz, o fogo desceu aí, uma irmã recebeu um óleo lá dos Estados Unidos, da Solange, aí eu estava ali tranquilo, orando aí, tranquilo, vamos orar, tinha uma mulher que era visitante, com a filha com problema de droga aí, né? Aí, beleza, aí começamos a orar por ela, a situação lá, e quando acabou, aí depois que acabasse a reunião, aí tem um lanchinho lá para nós lá, né? Um lanchinho, aí tudo bem. Só que quando acabou a reunião, aí agradecemos, o Filho Dorival tocou uns louvores lá, legal, tal. Aí eu falei, pronto, aí Deus me quebrou lá. Eu para tudo. Ninguém toca a mão em nada. Aí eu perguntei, mas como é que é o nome do irmão aí, do rapaz aí? Ah, eu não sei o nome dele, não. Aí, ô Vanderlei, o senhor me levou lá em Jó 42, versículo 8. Aquela passagem que os amigos dele pregaram errado para ele, né? Aí, na hora, Deus me tomou lá, foi uma loucura que Deus fez, coisa linda. Saí do ar, comecei a falar em mim, Senhor, essa hora
eu clamo para esse homem aí, esse áudio, ele virou meu amigo agora. Então, foi tudo que estava na palavra, você me levou para aquela palavra. O nome do cara é seu Edir, ele estava todo tomado de câncer. O médico ia abrir ele do umbigo até embaixo e fazer radioterapia, quimioterapia. Quimioterapia, Vanderlei. Aí nós oramos na ousadia, ele disse, vai tocando esse homem, não sei se ele está perto, se está longe aqui de Brasília, onde eu estou aqui, tal, e fui orando, lá na casa do Olival. E tal, fomos orando, aí, e foi terça-feira, 8h30 da noite, quando eu quarta-feira agradeci ali pela reunião, né? Aí fomos fazer o lanche. Aí na quarta-feira de manhã, o Edir foi para o hospital, quando o médico foi abrir ele, cadê o câncer? Cadê os cânceres, os tumores? Totalmente curado. Aí ele quer me conhecer, aí eu falei com ele, foi curado, glória a Deus. Aí eu falei, não, glória a Deus. Eu falei, não quero que você me conheça, não, que conheceu que te curou, né, Vanderlei? Assim que funciona, né, Dele? Aí agora, isso aí é um testemunho. Agora voltando aqui para o quartel, rapaz. Estava um mistério no quartel, um coronel nosso passou mal, quase morreu. Teve tipo uma convulsão dentro da viatura, levaram ele para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu entro 9 horas. Quando eu cheguei de manhã, ele mexeu comigo, Azevedo. E aí, Azevedo, pronto, comandante, fiz continência para ele, né, como é coronel, né, sou sargento. Aí desci lá para trocar de roupa. Aí quando deu 11 horas, ele passou mal, ficou ruim. Foi para o hospital, ele ficou internado, morre, não morre. Aí um cara falou assim, Azevedo, o homem já era, hein, cara. De hoje ele não passa. Falei, Falou para mim, por que ele falou justamente comigo? Foi o coronel, que brincou comigo hoje de manhã. Pai, coronel César. Ele até conhece o Vince, Gerê. Ele até conhece o Vince. Ele também é do senhor, entendeu, Vanderlei? Bicho, eu falei, não vou aceitar esse nome. Aí fui lá sozinho, lá, os meus 2 parceiros aqui para casa almoçar. Aí eu fui lá para dentro da sessão, me tranquei, botei a cara no pó lá, no chão e o meu rio. Essa foi a minha oração. Senhor, se for a hora dele, tudo bem, que a vontade do Senhor prevalece. Mas, Senhor, se não for, traz São de volta fazer a tua obra comigo. E ele é novo, tão novo, pai, 50 anos, fiz 51 anos, traz de volta, Senhor, se não for a hora dele, tal, fui orando, comecei a falar em lixar lá sozinho, lá dentro da sessão, lá trancado, lá dentro do colégio, na sessão do quartel, lá, na área da mecânica, lá. Meu irmão, de noite o homem teve alta aí, ó. O homem teve alta e fui fazer. Aí fomos na casa de 2 coronéis, da casa do coronel lá que dá problema de rins, vamos lá orando por ele, o coronel e o tio se converteram aí, ó. Olha o fruto aí. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Aí agora para encerrar, Agora vou encerrar, agora o último agora. Eu estava lá no quartel, o coronel com corona lá, com problema, com barulho. Aí veio o polícia reclamar, sargento, o carro tá com barulhão estranho aqui, ninguém sabe que barulho é esse aqui na frente. Um Corolla novinho. Novinho não, lá acho que é 2018, 2019. Falei, não, vamos. Falei, vou olhar, mas não posso olhar agora, não. Aí o cara foi embora. Foi embora com o Corolla, aí depois voltou. Aí quando ele voltou, eu botei a mão no carro, assim, só botei a mão no teto do carro. Abençoe isso. Aí entrei no carro, quando entrei no carro, cadê o barulho? Aí tudo bem, eu estava no poste, você não estou entendendo nada, o barulho sumiu. Mas tá o barulho, parece que tá o barulho do negócio roncando ali na roda dianteira, não sei, no meio, suspensão do Corolla. Andamos dentro do pátio, lá em cima, voltamos, não estou entendendo nada. Aí pronto. Aí ele foi embora, não entendi nada, o barulho foi embora. Aí no outro dia, o comandante lá, o coronel Edmilson, veio atrás de mim. Ele é pastor da Batista, me fala que ele é pastor da Igreja Batista, sei não. Sei que ele é coronel. Vem atrás de mim, vamos vir atrás de mim, o coronel ficou nervoso. Azevedo, o que você fez com o carro aí que o barulho sumiu? Aí eu não posso perder, essa propaganda do Senhor. Eu falei, não, meu filho. Eu botei a mão, abençoei e o Todo-Poderoso fez o resto, que é o Senhor. Aí para Deus confirmar, o coronel, o barulho não voltou mais, não. Às vezes botou a mão aí, andou comigo, o carro não tem mais barulho mais, não. Eu falei, coronel, é assim que funciona com ele, ó. A gente bota a mão, onde a gente chega tem que tornar por herança. E as coisas acontecem, velho. Aí o coronel na minha cara, amém. Foi embora. Pronto, é assim que funciona, galera. Esse é o fruto. Glória a Deus. O anjo mecânico, né? O senhor mandou o anjo mecânico. Foi o anjo mecânico mesmo. Foi o anjo mecânico, Vanderlei. Assim, nós temos que ter essa sintonia. E tem muito testemunho aí, Vanderlei. Eu olhei pelo canceroso que podre, o cara estava podre. Você não deve conhecer esse testemunho, mas ele mesmo conhece esse testemunho. O vizinho aqui no Bonfim onde eu morava, o cara estava podre. Aí a mãe dele pediu pra gente orar, né, Val? Aí eu fui lá, me tranquei lá dentro do quarto, eu falei, Val, não tô pra ninguém, não, me dá 10 minutos aí. Fui lá, me tranquei no quarto, botei a cara no pote e falei assim, Val, não tem o nome lá, hein? Eu não sei, eu nem sabia que ele estava com câncer. Eu vou lá em teu nome representar o senhor, sei que o senhor tem que mudar esse quadro.
Eu olhei lá dentro, fiquei 10 dias orando para o Senhor, sozinho dentro do quarto. Aquela oração em secreto, né, para o Senhor, dentro do seu quarto, que recompensa essa passagem, que está lá em Mateus e João, né? Não me engano. Aí pronto, vamos lá. Eu estou pronto para o combate, vamos lá. Aí oramos, vamos lá. Aí peguei o telefone. Ô, Vanderlei, quando nós chegamos na casa do cara, quando ele abriu a porta da sala, aí abriu a porta da sala, né, Val? Aquele cheiro de podre, viu aquele gato podre? É o mesmo cheiro do gato podre. Falei, caramba. Falei, ó, aí eu olhei para cá e disse na ousadia, ó, o Deus que eu sirvo tem poder para mudar esse quadro, ele vai mudar, que ele é o poderoso. Aí entramos, aí peguei o óleo, tornei na minha mão o óleo ungido lá no monte, que eu sempre vou no monte. Ainda vou no monte ainda, Jeremias. Ainda falta ainda hoje ainda. Aí eu orei, botei a mão, passei o óleo e fui no curativo dele assim, ele botou a mão assim. Já não saí mais voz, Vanderlei. O homem estava podre, faz final de câncer, né, Val? Mas tudo podre, Vanderlei, tudo podre, Vanderlei. Aí eu peguei a mão e botei a mão no pescoço dele, a Val botou a mão aqui atrás, oramos. Isso foi na segunda-feira, 1h pouco da tarde, né, Val? Quando eu, na quinta-feira, ele foi lá trocar o curativo, cadê o câncer? Aí, ó. Está até hoje curado aí, para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é isso aí, Vanderlei. Que Deus abençoe vocês todos aí. Amém, querido. É isso É aí. assim que funciona. Benção. Agora transmite a homens fiéis e idôneos para continuar isso aí. Ó, semana passada, aí tem a ver com Brasília, né, Val? Eu estava no monte lá, eu orando com a Val lá de noite. O senhor me deu um peso pelo marido dele, Eliane, né? Eliane, mora em Brasília, eu orei, aí eu mandei um áudio de oração para ela, depois ela respondeu. Falei, o senhor livre esse homem da morte, lá em Brasília, bala perdida, ou infarto, não sei, livre esse homem da morte. Daqui a pouco ela mandou um áudio, aí ela ligou para nós, né, Val? Aí eu falei com ela, ó, esse dia que eu mandei um áudio para ela, o irmão lá, o marido dela, estava com um cara lá, um irmão lá na casa dele, eles estavam tomando uma cervejinha lá, tomando uma bebida lá, comendo um negócio lá, e ele levar ele em casa. E aonde ele mora é muito perigoso. Lá o carro chega lá diferente, os caras sentam dedos, né? Tira. Aí ele pegou, não levou, não. Aí as coisas. Então foi livramento de morte que Deus deu aí, tá vendo? Então é isso aí, galera. Glória a Deus. Agora tem muito testemunho, é muito testemunho, vou deixar. Continua aí, galera. Valeu. Glória a Deus. Obrigado, Alberto. Glória a Deus. Glória a Deus também. Valeu. Mais alguém aí, amados, quer falar aí? Fica à vontade. Todo mundo entendeu tudo. Semana vai ser poderosa. Muito bom. Você quer falar, América? Amém. Glória a Deus pela palavra. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Glorifico a Deus, né? Porque é isso mesmo. Eu tenho visto, assim, a vida da igreja, né? Se eu for olhar, eu tenho mais recebido do que dado, na verdade, né? O irmão aí falou, Vanderlei, glória a Deus, a gente tem mesmo que distribuir mais esses dons, de usar os dons, né, que Deus nos deu, né, para edificar a igreja. Eu, falando sinceramente, eu tenho mais recebido, e não é pouco que eu tenho recebido durante esse tempo de conversão, né? Me converti em 91, e eu glorifico a Deus mesmo, porque são nos pequenos grupos, né? Igual a gente mora aqui em São Mateus, né? Não tem, assim, não é muita gente que reúne aqui com a gente, mas as dificuldades que a gente passa, né? A gente tem, assim, buscado suporte na igreja, e a gente tem recebido esse suporte, e eu falo, assim, para a honra e glória do Senhor mesmo, que até a minha vida, assim, como casal, né? Com a minha esposa, se a gente está junto até hoje, foi pelo conselho, pelo amor da igreja, né? Pelo suporte que eles têm nos dado e pelo ensino, né? Tudo aquilo que a gente tem recebido na igreja. E eu vejo assim que sustenta. A gente vê, né, no mundo hoje, né, como que é, né? Casamento hoje, ninguém dá valor para isso, né? Eu bato muito nessa tecla porque o meu está de pé até hoje por isso, pelo amor de Cristo e pelo convívio com os irmãos, e pelo ensino mesmo que a gente tem aprendido assim, muitas vezes, o que acontece muitas vezes que eu tenho visto, né? Como que os casamentos hoje, eles acabam, né? Porque a pessoa, ela pensa muito em si própria, né? As pessoas, elas acham que amor é sentimento,
E amor, na verdade, é ação, né? É aquilo que você faz, aquilo que você demonstra para as pessoas. E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa pensa só na paixão, fala assim, o amor acabou, né? E eu não vou ficar mais com a minha esposa, por qualquer sentimento banal. E, na verdade, não é isso que nós aprendemos na igreja, né? No convívio, né? Então, eu glorifico muito a Deus, porque amor é você... Muitas vezes a pessoa fala assim, por achar que o amor acabou, ele não pensa nos filhos, né? Ele pensa em si próprio, não pensa na esposa, não pensa nos filhos, não pensa em ninguém. E aí ele vai buscar outra aventura, né? E eu acho que traz